está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E mais alegre, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É a segunda vez que eu estou aqui. Né? Não fala muito da nossa atividade não, tá? Não, eu só falei para o juiz ali. Está em juízo, tá? Segredo de justiça. Segredo de justiça, exato. E realmente é sempre muito bom, sempre que eu sou convidado para falar em algum lugar. Esse dia estive lá na casa da Sandra e do Paulo Sérgio não estava. Estava eu e a minha esposa, fomos lá. Alguém tem que trabalhar. Né? E ela foi a trabalho, tá? Sempre que somos convidados a falar alguma coisa para as pessoas, né? A gente não fala dos animais, fala. Alguns animais que ouvem, né? Eles são ensinados a isso. É sempre... parece que aprendemos, não é? Quando você vai falar alguma coisa para alguém que você vai destinado a dar uma mensagem, aquela mensagem serve muito para você. E eu, durante essa semana inteira, eu nunca tive tão ansioso. Eu estou acostumado a dar palestra, a falar público para 2 pessoas, 1 pessoa, 100 pessoas, até, acho que o máximo foi 1.300 que eu lembro, não sei. Mas, para vir aqui, eu não sabia o que falar. Eu não sabia mesmo, eu ficava procurando até ontem à noite, até quase meia-noite. E eu busquei vários temas, né? Eu dou palestra sobre saúde, prevenção, isso é a minha vida. Mas o que eu vim falar hoje para vocês é algo assim que eu tinha que vir aqui, eu não sei porquê. Não sei porque a semana inteira eu fiquei preocupado. Eu estava numa cirurgia, no intervalo, eu ia lá atrás e ficava pensando, o que eu vou falar? Eu não sabia o que falar. E eu só vim aqui uma vez. Eu podia estar preocupado, será que eu já falei isso lá? Será que eu já falei aquilo lá? Não. Eu simplesmente não sabia o que falar. E eu falei, meu Deus, já sei. Isso foi ontem à noite. Nunca desista de Deus. Porque por mais que busquemos fazer as coisas por nossa própria conta, e às vezes nos achamos que somos bons nisso ou naquilo, em algum momento você vê que não é. E você precisa de auxílio. E o único às vezes que dá esse auxílio, quem é? É Deus. E eu peguei uma história da Bíblia que eu acho que é muito nosso dia a dia. Por exemplo, Paulo Sérgio. Lembra quando... Desculpa, não vou falar daquilo não. Lembra quando você era criança? Você imaginava que você nasceria
Não. Você nem imaginava quem seria. Você estudou, você queria ser jogador de futebol. Você treinou e jogou lá no Fluminense e em outros clubes aí. Recebeu chamados para jogar lá fora. Aí de repente machucou o joelho. Cara, isso foi uma desgraça. E agora? Pô, mas eu tenho que jogar no sábado também. Pô, então existia um montão de problemas de algo que você sonhava em ser jogador de futebol. De repente a vida mudou, não é isso? Quem é o Paulo Sérgio, jogador de futebol? Não, muito mais. Então a história que eu quero falar hoje é sobre o Paulo Sérgio. Só quis citar um exemplo de alguém que está aqui. E se eu for citar o exemplo de cada um tem uma história no filme. Abraão. Se vocês quiserem abrir aí a Bíblia em Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: amigo, eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você saia do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, que aí é o teu conforto. E vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você o quê? Um grande povo. E você será abençoado. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, o que ele prometeu? Todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Cara, pensa nisso. Se alguém te falasse isso, Deus te falasse isso, você faria isso? Eu tinha herança lá do teu pai. Tu podia receber essa herança, seguir em frente. Não, eu quero que você saia daqui. Você nem conhece o outro mundo lá onde você vai. Mas eu quero que você vá. Mas será que Deus revelou tudo a Abraão? Vai que vai ser fácil. Vai que tu vai ter tudo lá. Ele revelou? Não. Primeiro ele prometeu que ele seria pai de grandes nações. Mas como? Se ele descobriu que a esposa era o quê? Estéril. Era estéril. Ela não podia ter filhos. Eu estou cansado de receber pessoas no consultório masculino estéril. Não pode gerar filhos. Mas Deus disse que ele seria pai de grande nação. A resposta muitas vezes é que nós, os filhos de Deus, devemos viver como ele viveu. Abraão era conhecido como o quê? O pai. E ele viveu com fé. Era um cara que acreditou em tudo que Deus disse. Parece que se nós soubéssemos, na nossa história, os planos de Deus para cada um de nós, olha, vai acontecer isso com você, ali na frente você vai ter isso, depois você vai acontecer aquilo. Se conhecêssemos a nossa história de vida, talvez se mudasse, assim, tipo, ué, se a minha história de vida é essa, eu vou fazer o que eu quiser. Talvez estaríamos desviados, pois não precisaríamos confiar em Deus, já que tudo isso iria se realizar mesmo. Nos versículos seguintes a gente vê o quê? Que Abraão obedeceu sem questionar. Ele disse, tá bem, é isso que você quer, eu vou fazer. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele tinha certeza que estava em boas mãos. E na nossa caminhada do dia a dia, Cedrinha, você sabe o que vem amanhã para você? Sem controle nenhum. Nenhum. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E também diz que sem a fé ninguém pode agradar. Você precisa acreditar. Muitas pessoas que eu conheço desistem de andar com Deus porque se sentem muitas vezes perdidos no meio da caminhada. Eles até começam bem. Começam cheios de fé, de ânimo, mas o tempo passa e suas orações
parece que nunca são respondidas. Você já vivenciou isso na sua vida? Pensam que Deus se esqueceu de você e que talvez eles não seja uma pessoa talvez escolhida, pois os milagres contados na Bíblia e na vida das pessoas que você conhece, na igreja, nunca acontecem com você mesmo. E por que tem que ser assim? Porque Deus, Ele parece ser tão misterioso. Ele não fala abertamente com a gente. Porque Ele nos faz promessas, grandes promessas às vezes, e logo em seguida fica em silêncio e você fica procurando onde está Deus. O que houve? Eu estou pedindo e não tenho resposta. Eu acho que a história de Abraão nos mostra como entender um pouco isso. Abraão, o que era que ele fazia? Se você ler a história, ele diz que Abraão buscava a Deus, ele temia a Deus, ele andava com Deus, e ele tinha aquilo que eu falei agora há pouco, muita fé. A nossa vida, meus amigos, ela não é transformada como uma explosão. Mudou tudo. Não, a nossa vida é transformada dia a dia, nas lutas, nas vitórias, nas derrotas, nos tempos bons, nos tempos ruins. Isso é o que forma as nossas vidas. Devemos aprender com os erros e não, às vezes, nos afundamos com os erros. Não é da noite para o dia que nós imaginamos que a nossa vida vai mudar. É um convívio diário. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Disse que nós somos transformados como? De glória em glória. À medida em que gastamos tempo a sós, então você não está só. A sós com Deus. É fácil isso? É. Depende de você e Deus, porque Ele não fecha a porta para ninguém. Ele está online o tempo todo. Ele está ligado, lendo a sua palavra, dependendo da força do seu Espírito Santo para nos fortalecer. Toda vez que eu chego de manhã no consultório, se eu não faço essa pequena prece, parece que o dia é longo, parece que tem 50 pessoas me esperando. Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, ajuda-me a atender essas pessoas que vêm até aqui. Amém. Essa é a minha prece. Quando eu não faço, e depois de 3, 4 pacientes, parece que as coisas... Peraí. Dou um intervalo, eu vou lá atrás na maca e faço a minha prece. Sem isso, parece que eu não sou ninguém, parece que eu estou ali me arrastando. Nós mudamos passo a passo. À medida em que vivemos experiências com Deus, por isso que não desanima. Não devemos desanimar. Principalmente se esse nosso progresso nessa caminhada parece ser lento, como o passo de... Você já viu uma tartaruga andando? Como o passo de tartaruga. Mas a graça de Deus sobre a sua vida, meu amigo, está sendo mostrada justamente nesses dias difíceis. E Deus te levará bem mais longe do que você possa imaginar. Ter fé é o quê? É acreditar. É acreditar. Rumo às suas promessas. E devemos crer. Nunca devemos desistir de Deus. Porque as suas promessas nunca falham. Você já viu alguma profecia bíblica deixar de se cumprir? Hoje conhecemos muitas profecias bíblicas que se cumpriram. E algumas que estão para se cumprir. Se nenhuma delas falharam até hoje, como é que vai falhar? Exatamente no apogeu da história humana. Uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é entender qual é a vontade de Deus.
Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Às vezes pedimos coisas, como eu falei, achando que aquilo é bom para a gente. E Deus não dá. Parece que Deus não ouve a tua oração. E você se esquece do que está recebendo, que às vezes está do teu lado. Não, eu não quero o teu foco ali, eu quero o teu foco aqui, olha aqui. Sabemos que Ele tem o melhor para nós. E se você acredita nisso, por que revoltar-se? Mas nós sabemos como tomar, às vezes, decisões corretas, e muitas vezes isso nos deixa bastante aflito. Talvez para você seja angustiante tentar descobrir se é da vontade de Deus, por exemplo, começar ou terminar um relacionamento. Ou então fazer esse ou aquele curso que você quer fazer na faculdade. Ou então sair ou ficar em tal emprego. Ou receber ou não aquela propina que estão te dando. Ou receber uma ajuda que parece que não é nada demais, que aquilo, se você analisar bem, puxa, aquilo é prejudicial. Então, como fazer a vontade de Deus, se muitas vezes você não sabe qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso saber das coisas que o Senhor quer, se eu não conheço o Senhor direito? Eu preciso ter relacionamento, conversar, estar ali no dia a dia. Então, como que eu posso saber a vontade de Deus comigo, se eu não tenho um contato íntimo diário com Ele? Falo dos meus problemas, das minhas aflições, dos meus anseios, dos meus desejos. Primeiro é que a vontade de Deus está acima de tudo. A Bíblia mesmo mostra isso. Quer ver uns exemplos? Vemos na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. Por isso, podemos confiar que os grandes planos deles nunca se frustrarão. Eu queria que algum de vocês lesse aí o que está em Jó 42:2. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Pode ler, por favor. 43:80. 42? 42:2. Quem bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A vontade de Deus está acima de qualquer vontade humana. Tudo pode e ninguém pode interferir nos seus planos. Por exemplo, desde que Adão e Eva pecaram, lá no jardim, aquele lugar que se diz maravilhoso, Deus falava através dos profetas que Jesus viria ao mundo. Jesus veio ao mundo? A profecia se cumpriu. Jesus veio ao mundo. E também era da vontade de Deus que Jesus o quê? Morresse pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados? Morreu. Também era da vontade de Deus que Ele... Jesus ressuscitou? Ressuscitou? Por isso, se você é um escolhido de Deus, os planos dele para a sua vida vão se cumprir. E muitas vezes Deus não interfere diretamente nas suas escolhas. Você tem uma coisa chamada o quê? Livre-arbítrio. Você faz o que quiser. A partir do momento que passamos a conhecer o bem e o mal, livre-arbítrio, você faz o que quiser. Agora você sabe que tudo que você faz tem consequências. Seja para o bem, seja para o mal. Uma outra coisa é que a vontade de Deus já nos foi revelada. Na Bíblia já está revelada toda a vontade de Deus para cada área da nossa vida. Alguém aqui já leu a Bíblia de capa a capa algumas vezes? Uma vez, né? Uma vez? Cara, eu lembro a primeira vez que eu li. Falei, eu tenho que ler. Porque tem uns livros que são um pouco... assim, não te chama tanto a atenção, não é, Isaac? Tem uns livros que são meio cansativos. Você vê que ali tem tudo para as áreas da nossa vida. Ela é a fonte mais confiável de todas, pois foi inspirada pelo Espírito Santo
e não por inspiração de alguém. E o mais interessante é que um leva ao outro. Não existe nada contradizendo. Segundo Pedro 1, 20 a 21 fala sobre isso, e segundo Timóteo 3,16 também. Por isso, em muitos casos, não precisamos nem orar a respeito de uma situação, pois já está escrito na Bíblia qual é a vontade. Por exemplo, é da vontade de Deus que uma pessoa se envolva com uma pessoa casada, mesmo que esteja insatisfeita no seu casamento? De modo algum. Isso é adultério, é pecado. É um dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Isso em Mateus 5, 27 a 28 também fala. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada de quê? Do Espírito Santo. E devemos cuidar dele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, precisamos conhecer o que a Bíblia fala, para evitarmos muitas vezes sofrimento com decisões erradas que tomamos. Interessante é que um bandido que vai para a cadeia, ele por si só e por mais aconselhamento que receba, parece que ele não muda. A única forma de mudar um bandido é através da Bíblia, através da interferência divina para mudar aquela pessoa. É difícil. E se ele desconectar-se dessa interferência, ele volta para o caminho de crime que ele fazia antes. Ele tem que estar em constante, diária, horária, atenção e ligação com Deus, senão ele sai. Mesma coisa é um viciado em drogas. É difícil. Por isso precisamos conhecer. Jesus disse, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso está em Mateus 22, 29. A gente sabe também uma outra coisa, que a vontade de Deus é uma vontade boa, perfeita e agradável. E muitos pensam, ao ler determinados livros da Bíblia, muitos pensam que Deus é mau. Nossa, como é que ele permitiu isso? Se você quer saber como Deus é, basta olhar para quem? Para Jesus. Pois ele é a expressão exata de Deus. Em Hebreus 1,3 fala sobre isso. Jesus curava, Jesus perdoava, perdoados estão os seus pecados, vá se não peques mais. Jesus se compadecia dos mais fracos. Jesus não tinha pedra nas mãos para atirar, acusando. E não pagava mal com mal. Conheça a vida de Jesus que você vai ver a reflexão de quem é Deus. Analisando assim, você poderá entender melhor esse amor de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas para experimentá-la é preciso o quê? Uma renovação. Renovação de mente, de caráter, com a sua palavra e agir conforme Ele te diz para agir. Com o tempo você verá Deus em todas as coisas cooperarem para o seu bem. Uma outra coisa é que para saber a vontade de Deus é preciso orar. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se eu não converso com Ele? Eu não posso saber nem a vontade da minha esposa se eu não converso com ela. Quanto mais a vontade de Deus, que é um ser que mostra dentro de você, você sente, ou então você vê sinais. Qual é essa vontade? A oração faz com que o nosso coração se alinhe a Deus. Por isso é tão importante orar em todo o tempo. Vai fazer uma coisa, Senhor, como é que eu faço isso? Pô, eu já fiz tantas vezes, mas essa cirurgia aqui parece simples, eu faço sempre, mas me ajuda aqui.
aquilo ali transcorre como se fosse algo que eu tivesse montando uma pecinha de quebra-cabeça e já tivesse montado 50 vezes. Eu sei cada defeito, cada detalhe do que eu peço para Ele fazer daquilo. É tão importante orar todo o tempo. Muitas vezes você não ouvirá Deus falar ao seu coração e você precisa tomar uma decisão, às vezes com urgência, em determinado momento. E então é nessa hora, meu amigo, quando você anda com Ele, que você deve agir pela fé. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu acho que esse aqui é o caminho certo. Isso me mostra, eu vou e faço. E se você acredita que Deus te ama e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e você tem obedecido a sua palavra, andado nos seus caminhos, então creia que a decisão que você tomar será que Deus te instruiu a fazer. O Salmo 25, 12, se alguém quiser ler aí. É um salmo. O verso 2 diz... Pode ler, quem achou. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. É 25, 12? A 12. 12. É a minha língua que enrola. Não. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma. Se você teme ao Senhor, Deus nos instruirá no caminho que deve seguir. Seja por meio de uma paz que sentimos no coração, após a oração, por exemplo. Lembra quantas vezes você teve angústia, está angustiado, e você faz uma prece a Deus e de repente aquilo te traz uma paz? O problema continua, mas aquela prece que você fez parece que te traz uma paz e que, calma, meu filho, isso vai ser resolvido, te dá algo assim. E você, por você só, não encontra a solução. Mas aquela paz que você sente é algo diferente. Muitas vezes erramos. E como erramos? Se eu for perguntar aqui, todo mundo tem algo escondido de vergonha porque foi algo que, puxa, nunca iriam acreditar que eu faço ou que eu fiz uma coisa dessa. Não estou falando de adultério, são coisas bobas que você acha que você está fazendo. Cara, eu não posso, tipo passar ali, eu não como carne, mas eu vou passar hoje ali, não tem ninguém me olhando, eu vou comer um pouquinho. Aparências? Isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma. E esses erros devemos aprender com Ele. Mas precisamos aprender com os erros para quê? Para não praticá-los. Se você sabe que foi um erro, por que você continua caindo no erro? Tem uma frase que diz, errar é humano, continuar no erro é isso mesmo, burrice. Você sabe que é errado, mas continua a fazer. Precisamos aprender com esses erros. Lembre-se que Deus faz cooperar tudo para o nosso bem, inclusive as coisas que deram erradas. Isso está lá em Romanos 8, 28. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Deem graça em todas as circunstâncias. Mas, Senhor, por exemplo, caiu um avião cheio de jogadores lá. Como entender isso? E Deus diz, dê graça em todas as circunstâncias. Viver pela fé. Seja grato. A gratidão disciplina o nosso coração para se alegrar e confiar a Deus. E que Deus nunca nos decepcione, seja no que for. Às vezes parece algo decepcionante, é algo que às vezes não entra na nossa cabeça. Amigos, amados, sabia, Isaac, que você é meu amado? Se inevitavelmente sofremos alguma doença ou necessidade,
porque não assumimos muitas vezes uma atitude positiva diante dessa desilusão, essa doença, essa necessidade. Às vezes, de assumirmos isso, às vezes nos aprofundamos em quê? Em tristezas, em maldizer com a sorte, isso só acontece comigo. Poderíamos, às vezes, encontrar em um problema como esse um meio de compreender, por exemplo, um meio de compensar ajudando os demais. Quando você ajuda alguém, parece que você ajuda duplamente. Além de você ajudar a pessoa que está em necessidade, ajuda a si mesmo. Não existe coisa melhor do que satisfazer a necessidade de outra pessoa. Isso parece que diminui, mitiga aquela dor que sentimos. Quantas histórias vemos de pessoas que perderam um filho com leucemia, por exemplo, e se dedicou tanto ao tratamento, presença no hospital, aquela mãe, aquele pai, e começa a se envolver com os problemas sociais, a criança morre. Ela não desiste, não se afunda, daquilo ali surge uma fundação, daquela fundação ela começa a ajudar outros pais que estão passando pelo mesmo problema que ele passou. E aquilo ali parece que mitiga, diminui aquela dor que ela sente. O apóstolo Paulo, ele sabia ler essas necessidades, pois ele dizia, já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, em nossos momentos de desespero, quantos aqui nunca teve momentos de desespero? Se não teve, você é um homem de grande fé e está sempre em contato com Deus. E se já teve, você nunca deixou de ser também esse homem, porque somos humanos, estamos susceptíveis a todas as situações boas e más. Às vezes, em nosso momento de desespero, podemos parecer que estamos desamparados. Nos sentimos, às vezes, abandonados por Deus. E você pode até perguntar como alguém, por exemplo, esta semana, eu tive no Hospital Silvestre, um colega médico atendeu outra pessoa lá, e a pessoa chegou com uma crise de desespero, e isso levou a uma crise hipertensiva. E a pergunta que ele fazia o tempo todo, onde está Deus? Por que Ele permite que isso aconteça comigo? Por que Ele me castiga dessa maneira? Essa era a pergunta dessa pessoa. Ele não lembrou o que fez. Ele só lembrou da angústia que estava passando e do desespero. Ele não lembrou que ele traiu a esposa. Ele não lembrou que a esposa descobriu. Ele não lembrou que os seus 2 filhinhos começaram a chorar, como a esposa disse que ele não podia mais entrar naquela casa. Ele só lembrava de si, da angústia, do desespero, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E isso leva uma pessoa ao desespero. Deveríamos aprender, por exemplo, como a águia. A águia é interessante. O seu filho nasce ali naquele ninho, lá nas alturas das montanhas, mas ele, para descer de lá, ele tem que aprender a voar. Ele não vai dar um salto de lá e voar. A águia pega aquele bebezinho ali, aquele filhote, voa mais alto que pode e solta. Solta e ele vem descendo assim, todo meio torto, voa daqui, voa dali, e ela vai acompanhando. Quando chega quase batendo nas pedras, ela vai e pega ele de novo, sobe, solta, e ele vem até ele aprender a voar. Se o filhote pudesse pensar, Se pudesse falar. se
pudesse falar, tal, né? Mesmo com asa delta, mas ele não duvida, nem confia, nem desconfia. Ele nem sequer pensa, talvez. Não sei, eu não sou águia. Só tem medo. Só tem medo. Instinto, né? Como filhote, e o ser humano? Ele se sente, às vezes, meio desprendido, meio solto, como caindo no vazio. Só que a diferença da ave, o ser humano, ele pensa. Ele pensa, ele confia, ele desconfia, ele duvida. E muitas vezes, em momentos de desespero, ele não encontra razão para a sua queda. Nem vê ajuda. Mais de uma vez, ele clama por angústia: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Jesus fez isso. No entanto, aí no lugar e no instante preciso de desespero, absolutamente infalível, acredite, Deus está lá. No Salmo 145:15, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Está na Bíblia. Agora, é particularmente significativo ver nesse verso um detalhe. Ele diz que todos e não alguns. Deus ama alguns? Não. Deus ama a todos. Não importa que denominação religiosa seja, não importa se é um bandido, se é um vagabundo, maltrapilho, não importa quem seja. Não importa se ele é presidente da República. Deus ama a todos e todos são chamados pelo seu filho, como seus filhos. Né? O abandono, muitas vezes que sentimos, é um abandono aparente. Parece que ele não está olhando. É como a águia que se sente abandonada pelo filho, mas Deus está com o olho atento e com uma atitude sempre alerta. Nós percorremos muitas vezes o caminho que todos os peregrinos têm para trilhar. Por isso que eu comecei com a vida do Paulo Sérgio. Ele é um peregrino. O Isaac é um peregrino. A Sharon é uma peregrina. Todos somos peregrinos. E nesse caminho, muitas vezes vemos buracos feios. Mas você tem que trilhar por esse caminho. Não nos esqueçamos, todavia, de que a jornada da nossa vida é uma jornada rápida. Muito rápida. E antes que você perceba, a vida se torna algo de recordação. É como um abrir e fechar. O que são 70 anos com a idade da nossa vida? É um algo de recordação. Assim, enquanto você ainda tiver o hoje, meu amigo, aproveite o máximo dessa vida. Nunca é tarde para realizar os seus sonhos. Aproveite a oportunidade. Ela apareceu, agarre, antes que seja muito tarde. Abra os olhos, abra para as maravilhas que fazem com que as montanhas, que muitas vezes você tem que escalar, pareçam menores. As quais você, querendo ou não, muitas vezes tem que passar por essas montanhas. Sem dúvida, a vida é recheada de problemas. Isso todos nós temos. Mas ainda há razão para celebrar. Muitas. Não desperdite um segundo da sua vida, porque a vida vale muito a pena. Vale. Penso, logo
que se você existe, você é um filho de Deus. Enquanto Deus lhe dá o milagre de mais um dia, não perca tempo, continue a correr. Vai escalando as barreiras, enfrente os problemas, desfrute cada momento que você vive. Você é um ser iluminado. Enquanto você chegar lá na linha final, isso vai vir mais cedo do que você pensa, acredite. Ontem eu tinha um bebezinho em casa. Hoje eu tenho uma garota estudando o 2º ano de medicina. Quase chamando gênero. Hã? Quase chamando gênero. É, eu não lembrava disso. Possamos em um dia ecoar as palavras de Paulo. Paulo falou assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha chegada está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me está oferecendo. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Isso vai se cumprir. Nunca, nunca desista de Deus, pois as suas promessas, pelo resumo que fizemos, nunca falharam e não vai falhar. Eu costumo dizer assim, que se em minha vida toda acreditei que Deus existe e acreditei em suas promessas, segui os seus ensinamentos e no final de tudo descobri que Deus não existe, eu não perdi nada. Mas eu vivi uma vida digna, apreciando. Porém, se ao final de tudo que eu falei, tudo que eu vivi, tudo que eu acreditei foi verdadeiro, aí, meu amigo, eu ganhei tudo. E descobri que esse tudo que eu ganhei não é o final, é só o começo. Que possamos viver essa vida buscando esse começo. E esse começo está dentro de cada um de nós e do nosso contato diário com Deus. Amém. Nunca desista de Deus, porque Deus nunca vai desistir de você. Amém? Quer cantar? Número 6. Dias já pensei em que triste sem ti, sem ter
firmes sobre as tuas promessas e sobre os teus ensinamentos, Pai. Que possamos andar cada dia com Deus. Ajuda-nos, nos unge, nos fortalece a cada um, nos protege, que possamos alcançar o objetivo, estar contigo no teu reino. Em nome de Jesus, amém.